Amém. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor lá em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 3. Eu irei ler dos versículos 6 até o versículo de número 10. Primeira Tessalonicenses, capítulo de número 3, dos versículos 6 a 10. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando dia e noite com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós agradecemos pela Tua palavra. Agradecemos porque temos acesso a ela, Pai. Agradecemos porque o Senhor se revela e revela a Tua vontade, ó Deus, também para nós, como filhos do Senhor. Por isso, ó Pai, rogamos, aplique as verdades do Senhor em nosso coração e que assim, ó Deus, nós venhamos a viver, ó Pai, sempre sedentos por Ti e venhamos a viver em conformidade, ó Deus, com o Teu Evangelho. Vivermos de modo digno do Evangelho que o Senhor nos chamou. É o que nós oramos em o nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, né, na nossa era. Temos aí pelo menos duas guerras que têm sido muito famosas, né? A guerra ali de Israel contra o Hamas ali, e temos também a questão da guerra da Rússia contra a Ucrânia. E dentro desta guerra, assim, muitas pessoas elas acabam morrendo, e soldados, né, morrendo, e não só soldados, mas também há tantas outras civis também. Mas acontece que talvez é extremamente triste nós vermos pessoas assim que morrem por causa da guerra. Mas algo também que entristece demais é vermos pessoas que, diante da guerra, elas sofrem sequelas, elas sofrem deficiências até permanentes na sua vida. Pessoas que acabam tendo que amputar pernas por causa, até mesmo para não morrer, né, em campo de batalha, e assim vão viver de uma forma permanente com deficiência. Nós conhecemos aqui o cunhado, né, da nossa irmã Marilena, por exemplo, né, ele, apesar de não ter participado de uma guerra, mas diante de dificuldades, ele teve que ter a sua perna amputada, e assim uma deficiência, né, permanente na vida dele. Irmãos, o texto aqui que nós vimos, o versículo de número 10, o finalzinho dele, inclusive eu vou me deter mais nesse versículo de número 10, ele vai falar o seguinte: orando noite e dia com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências de vossa fé. Eu gostaria então de trazer o tema da mensagem de hoje, reparando as deficiências da fé. Aqui o apóstolo Paulo, ele inicia o versículo de número 6 falando a respeito do regresso de Timóteo. Paulo, ele queria ir até Tessalônica. O Satanás o impediu por 2 vezes. Então ele vai e manda Timóteo, que já havia desenvolvido a fé daqueles irmãos, né, depois que Paulo teve que sair. Então Timóteo e Silas, ele está desenvolvendo ali, e depois eles vão juntamente para Paulo, né? Então Paulo, como diz aqui o versículo de número 1, ele está em Atenas, e aí ele manda então Timóteo. Afinal, queremos estar junto com os irmãos, mas Satanás está impedindo. Por 2 vezes ele impediu.
né, como diz aqui o versículo de número 18 do capítulo de número 2, que já foi objeto de mensagem anteriores aqui. Então aqui ele manda Timóteo, e Timóteo agora está retornando, trazendo informações para Paulo. E o relatório de Timóteo aqui é algo que enche o coração do apóstolo. Enche de alegria o coração do apóstolo. Afinal, aqueles irmãos estão perseverando, aqueles irmãos estão com a fé crescendo, apesar das tribulações, apesar das dificuldades, eles estão progredindo na fé. Não apenas isso, mas aqueles irmãos também estão com saudade de Paulo, né, que de certa forma é o pai da fé deles, estão com saudades de Paulo, e isso faz com que o amor de Paulo, que já é grande por eles, cresça mais e mais. E inclusive Paulo ele vai expressar aqui o grande desejo dele de retornar lá. Ele inclusive fala, vamos continuar orando noite e dia, com o máximo empenho, como diz aqui o versículo de número 10, para vos ver pessoalmente, para que Deus abra as portas, para que a gente tenha momentos de comunhão com vocês, né? Mas, inclusive falando aqui sobre a respeito de ações de graças também, né? Ele vai falar aqui a respeito que ele dá graças ao Senhor, né? Pelo que, versículo de número 9, né? Pois que ação de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa. Aqueles irmãos eram motivo de alegria para Paulo, afinal, eles estavam progredindo na fé, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades. Mas, irmãos, apesar de tudo isso, apesar de Paulo ver aqueles irmãos firmes nas tribulações, apesar de Paulo ver e constatar através dos relatórios aqui de Timóteo, e lá no capítulo de número 1, ele vai falar da operosidade da fé daqueles irmãos, da abnegação da vossa fé. Né? Aqueles irmãos, assim, quando nós olhamos a forma de Paulo falar, parece assim, que não falta nada para aqueles irmãos. Não falta nada. Eles estão firmes no meio da perseguição, eles estão ali tendo também saudades de Paulo, eles estão crescendo na fé, eles estão firmados no Senhor. Mas, irmãos, apesar de tudo aquilo, Paulo ele ainda chega no final do versículo de número 10, falando do grande desejo de estar com eles, para reparar as deficiências da vossa fé. Quando ele fala aqui, irmãos, sobre reparar deficiências da fé, ele não está falando de deficiência permanente. Ele está falando sobre deficiências que têm como ser reparadas. Não é de algo que se estragou e não tem mais como corrigir, mas de coisas que conseguem corrigir. Realmente, um corpo, nós podemos, de repente, colocar uma prótese, mas não é o corpo. Existem coisas que nós conseguimos até reparar no corpo, dependendo, mas outras são permanentes. Mas aqui, no caso, ele está falando de forma espiritual. De forma espiritual. E diante disso, irmãos, gostaria muito que nós pensássemos a respeito disso. Existem coisas na nossa vida que precisam ser reparadas? Existem deficiências da nossa vida que precisam ser reparadas? E aqui ele está falando a respeito de reparação com relação à fé. Talvez, irmãos, nós, diante de um tempo dentro da igreja, nós achamos que estamos progredindo e que tem até aqueles que pensam assim, se melhorar alguma coisa na minha fé, na minha vida cristã, estraga. Mas o que Paulo, na verdade, a tônica aqui, é aquela ideia daquele cântico que alguns irmãos, creio que conhecem, que é sempre melhorando, né? Sempre melhorando, né? No Senhor. Irmãos, de fato, sempre haverá coisas que precisam ser corrigidas. Nós vamos ver em vários textos bíblicos coisas que precisam ser corrigidas. E aqui, quando Paulo ele está falando de reparar deficiências da fé, ele está falando de pessoas que são crentes, de pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, de pessoas que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador da sua vida. Porque se a pessoa não crê que Jesus é o Salvador da sua vida,
que não se rendeu a Cristo Jesus, não há o que reparar, há o que ser produzido ainda. Ele não tem fé. Se ele não tem fé, o que precisa reparar? Então aqui ele está falando para crentes, ele está falando para pessoas que realmente já possuem Cristo como o Senhor e Salvador da fé, da sua vida, e assim ainda precisam progredir em alguns aspectos, precisam reparar algumas deficiências que há na fé. Irmãos, gostaria então de trazer algumas questões aqui que nós deveríamos refletir. Por exemplo, lá em 1 Coríntios, carta de Paulo, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, Paulo, por exemplo, está escrevendo àqueles irmãos de Corinto. Paulo foi a igreja que Paulo mais passou o tempo ali explicando a palavra dele. E aqui Paulo, no capítulo de número 3, nos versículos aqui, ele fala algo, por exemplo, que aqueles irmãos precisavam reparar. Era uma deficiência que aqueles irmãos tinham. Olha aqui o que diz: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas. Aqui a questão é por que eles ainda são como crianças em Cristo. Porque ainda há ciúmes, ainda há contendas entre eles. E não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Por quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Irmãos, aqui aquela igreja, ela tinha divisões, aquela igreja tinha ciúmes e tinha contendas. Estas coisas são coisas que atrapalhavam a igreja, atrapalhavam o caminhar da igreja. Eram coisas que precisavam ser reparadas. Eram deficiências na fé que precisavam ser reparadas. Irmãos, temos vivido, de fato, tempos difíceis. Temos vivido tempos difíceis, tempos em que nós olhamos para a Escritura e vemos tantas outras coisas, a apostasia da fé. Agora, a apostasia da fé não é deficiência, é abandono. É muito diferente. Mas aqui Paulo ele está falando, não quer trazer aqui duas classes de crentes, como que se existisse o crente espiritual e o crente carnal. Como que se o crente carnal fosse aquele que tivesse totalmente depravado, entregue ao pecado, entregue ao mundo. Esse não é crente, na verdade. O que ele está querendo dizer aqui é que havia coisas que precisavam ser reparadas naquela igreja, porque havia ciúmes, havia contendas ali, havia necessidade de reparar isso. Uma vez que isso estivesse sendo vívido naquela igreja, estaria, na verdade, entristecendo o Espírito Santo. Estaria, na verdade, fazendo com que Deus não estivesse contente com aquela igreja, mas sim com que houvesse reprovação por parte daqueles irmãos. E diante disso, irmãos, nós devemos refletir. Existem coisas na nossa vida que precisam ser reparadas. Há deficiências. Nós precisamos compreender e discernir em nossa vida a respeito de tudo aquilo que passa. Aquilo que nós sentimos, os nossos atos, essas coisas elas precisam ser refletidas por cada um de nós. Porque, irmãos, a vontade do Senhor é que nós sejamos menos deficientes possível. Menos deficiente. Quando nós começamos a olhar e achar que nós estamos num patamar de espiritualidade alta demais, que não precisa de reparo nenhum, isso significa que nós estamos precisando de reparo. Significa que nós estamos tão cegos, que nós não conseguimos nem enxergar as nossas dificuldades e os nossos defeitos, aquelas coisas que precisamos corrigir em nossa vida. Nós vemos também, irmãos, por exemplo, em Hebreus, capítulo de número 5, Hebreus capítulo de número 5, uma outra coisa aqui que nós vemos
o escritor, né, o autor é o Espírito Santo, o escritor aqui escrevendo aqueles irmãos ali, os judeus, né, os hebreus que estavam espalhados. Versículo de número 11 do capítulo de número 5, ele vai falar o seguinte: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Uma deficiência, irmãos, ser tardios em ouvir. Ser tardios em ouvir. Ser tardios em ouvir não é a questão de que está falando e eu estou com dificuldade de ouvir. A deficiência não é em ouvir. Mas quando ele fala tardios em ouvir, é colocar em prática aquilo que está sendo falado. Se está sendo tardio em ouvir, se está sendo tardio em colocar em prática aquilo que a Escritura está dizendo, ele está dizendo isso. Vós tendes tornado tardios em ouvir. E ele vai dizer até inclusive o porquê. Ele vai dizer, pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como os necessitados de leite e não de alimento sólido. Irmãos, quando nós nos tornamos tardios em ouvir, um grande exemplo daqueles que eram tardios em ouvir era aquele povo que andou no deserto durante 40 anos. Que povo difícil! Deus ali numa coluna de fogo, eles vendo numa coluna de fogo durante a noite, eles vendo, ó Deus, ali numa coluna de uma nuvem que estava ali protegendo-os do calor durante o dia. Eles vendo, mas que coração duro, tardios em ouvir, tardios em se curvar diante do Senhor. Irmãos, será que de alguma forma não é uma deficiência? Será que não é uma deficiência que eu e você, de repente, nós temos, que necessita ser corrigida? Uma deficiência na fé não vai fazer com que nós percamos o céu, não vai fazer com que deixemos de ser crentes, mas vai atrapalhar tanto o nosso caminhar com o Senhor, vai fazer com que nós venhamos a tropeçar tanto neste caminhar com o Senhor, por sermos tardios em ouvir, tardios em ouvir. Esta é uma deficiência que aqui o escritor ele está falando aqui para os hebreus. Você tem entendido o que Deus ele tem falado nas Escrituras para você? O próprio escritor aqui de Hebreus ele vai falar que a respeito de que aquele que ouve as palavras do Senhor e não pratica é igual, semelhante a um homem que se olha no espelho. Tiago vai falar isso também. Deus não nos chamou, irmãos, para sabermos o que Deus quer. Deus ele não revelou na Escritura o que Ele quer simplesmente para tomarmos conhecimento. Se nós estamos ouvindo o que o Senhor tem falado através da Escritura e continuamos da mesma forma, nós estamos tardios em ouvir. Nós estamos necessitando reparar as deficiências da nossa fé. E eu digo uma coisa, irmãos, não é fácil reparar as deficiências da fé. Você sozinho não conseguirá reparar as deficiências da sua fé. Você precisa do auxílio do Espírito Santo. Você precisa de rendição ao Espírito Santo para que haja de fato transformação naquilo que necessita ser transformado. Irmãos, uma vida de santificação é uma vida de reparação. A vida, como já diz o Weber Júnior, reverendo Weber Campos Júnior, no seminário, ele falava para nós quando tratava sobre santificação, ele falava quando Deus ele nos adota, ele nos faz filhos dele. Quando Deus nos santifica, ele nos faz ficar com a cara do Pai. E é através de reparações de deficiências. Você acha que está perfeito? Você acha que está totalmente perfeitinho? Não há nada que precise ser reparado.
Mas uma coisa é fato, irmãos, muitos pensam assim, parece que eu tenho que ir muita coisa para reparar. Como aquele carro que bateu e deu quase que PT, perda total. Né? Perda total. Não existe perda total para crente. Pode ser que uns precisam de mais reparação que outros. Mas todos precisam de reparação. Você consegue enxergar na sua vida o que precisa ser reparado? Você consegue enxergar? Ou será que está com os olhos tão fechados? Ou será que está tardio em ouvir? O nosso irmão, ele falou aqui a respeito de entrar no ouvido e sair no outro. Interessante que conta uma história de um irmão que foi pregar era um irmão bem simples que foi pregar numa igreja. Uma igreja também pequena. E aí, antes de iniciar o culto, ele falou, irmãos, coloca a mão no ouvido. Aí os irmãos colocaram a mão no ouvido, sem saber porquê. Falou assim, é para não entrar no ouvido e sair no outro. Que aí entra e fica. Mas não é, irmão, simplesmente para sabermos. Há tantas pessoas que falam tantos versículos lindos da palavra de Deus, mas parece que são vazios para si. Por quê? Porque não está na prática da vida. Quando nós olhamos, irmãos, por exemplo, aquilo que diz lá em Mateus, Jesus ali no Sermão do Monte, talvez essa seja a grande deficiência da nossa época, inclusive. A grande deficiência da nossa época. Aqui em Mateus capítulo de número 6, que ele vai falar sobre a ansiosa solicitude da vida. Ele vai falar aqui, versículo de número 31 até 34, ele vai dizer, portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Irmãos, versículo de número 33 é algo que está na boca do povo. É um versículo que todo mundo conhece quase. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Ele está falando aqui daquilo que é o sustento básico, né? O alimento, a veste, o abrigo, né? Esse cuidado do Senhor. Mas por que as pessoas andam ansiosas? Por que as pessoas andam tão ansiosas? Andam ansiosos, irmãos, porque precisam reparar. Eu preciso de reparo nas deficiências da fé. A gente muitas vezes acha que andar ansioso é uma coisa extremamente natural. Porque na nossa época parece que é extremamente natural. A ansiedade, ela tem levado pessoas a fobias, a ansiedade tem levado pessoas, por exemplo, à depressão. E o foco está lá na ansiedade. A ansiedade tem gerado tantos problemas de somatizações, inclusive no corpo da própria pessoa. Mas o Senhor diz, não andeis ansiosos. Será que nós não sabemos? Será que essas são coisas que é novidade para nós? Não é, irmãos. Sabe qual é a dificuldade nossa, tem hora? É sermos tardios em ouvir. Colocarmos em prática, nos rendermos ao Senhor. Queremos, de fato, colocar o Senhor como aquele que está guiando a nossa vida. Deixar o Senhor e rendermos ao Senhor, de fato, porque é o Senhor que tem cuidado de nós. Aqui o próprio texto vai falar, nós não conseguimos aumentar um côvado da nossa vida. Nós não temos poder para isso. Nós não temos poder para cuidar do nosso cônjuge. Nós não temos poder para cuidar dos nossos filhos. Deus, ele pode nos usar como instrumentos, mas não temos poder. Nós não temos poder. Por isso a questão é rendição. É deixarmos de ser tardios. Nos entregarmos totalmente ao Senhor e confiarmos totalmente ao Senhor. E tem hora que a gente diz, mas eu confio no Senhor, mas eu confio desconfiando.
Será que de fato eu confio mesmo? São reparações que nós precisamos na nossa vida. Lá em Apocalipse, ele vai falar também a respeito de algumas reparações que nós precisamos. O capítulo de número 2, ele vai falar sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, o Senhor Jesus, que é o Deus da igreja, ele vai falar aqui o versículo de número 2 e 3, aqui grandes elogios àquela igreja. Vai falar: conheço as tuas obras, tanto o seu labor como a tua perseverança, que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Eles eram firmes na doutrina. Eles eram firmes na doutrina. Eles eram perseverantes ante as perseguições. Ele diz aqui, versículo de número 3, e tendes perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Nós podemos até olhar assim e falar: que fé robusta desses homens, que fé robusta daquela igreja. Mas olha o que diz o versículo de número 4 e versículo de número 5, o chamado à reparação, o chamado de Deus aqui, de Cristo Jesus, aquela igreja de Éfeso. Ele diz, versículo de número 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Abandono, irmãos, do primeiro amor é motivo de reparação. É uma grande deficiência. É uma deficiência que, se nós olharmos aqui, o Senhor, inclusive, ele não que a ideia que dá aqui é de que Deus ele vai desistir, porque Deus não é um Deus que desiste de nós, mas Ele é um Deus que corrige. Quando nós vemos o versículo de número 4 e 5, ele vai dizer, então, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Versículo de número 7, ele vai dizer, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Interessante que aqui é uma pergunta, o texto não traduziu a pergunta. A ideia é, vocês têm ouvidos? Se vocês têm ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Quando você olha para dentro de si, você vê que você está no primeiro amor ou que você abandonou o primeiro amor. Se há, de repente, algum abandono, se há, por exemplo, alguma falta de até desejo por Deus, há reparações a ser feitas. O Senhor, Ele nos chama a corrigir, irmãos. Ele nos chama a reparar essas deficiências da nossa fé. Não que nós seremos lançados no inferno, mas o Senhor, irmãos, e ali através daquilo que o apóstolo Paulo ele diz, ele vê que essas deficiências na fé, a falta de reparação, ela pode trazer algumas dificuldades para a igreja. A igreja ali poderia estar desanimada com algumas coisas, por causa da perseguição. Talvez até alguns pensando, será que vale a pena seguir? Há tantas reparações, irmãos. Quando nós olhamos, por exemplo, aqui para nós, tão poucos aqui, onde está o povo do Senhor? Será que o povo do Senhor não está precisando de reparações das deficiências? Mas aonde nós vamos corrigir as deficiências? Nós sabemos que reparação, quando o carro bate, nós levamos lá no funileiro. Sabemos que se o motor do carro ele der problema, nós vamos lá e levamos no mecânico. Nós sabemos que se der problema elétrico no carro, nós vamos levar na autoelétrica. Queimou uma lâmpada no auto-vitrais. Se dá algum problema de energia em casa lá, nós chamamos o eletricista, o encanador, se der problema no encanamento. Mas as deficiências, irmãos, as reparações dessas deficiências da fé,
É através da palavra de Deus, é através da comunhão com os irmãos, é na casa do Senhor onde Ele derrama a sua bênção. Não é se distanciando mais do Senhor que haverá reparações. Quanto mais nós nos distanciamos do Senhor, aí sim vai crescendo mais deficiências, não mais reparações. Vai crescendo mais deficiências. Aí sim nós vamos ficar cada dia mais deficientes, em vez de menos deficientes. É buscando o Senhor, é buscando o poder do Espírito Santo, é se rendendo ao Espírito Santo, não sendo tardio em ouvir. Irmãos, que o Senhor venha tocar o nosso coração, que o Senhor ele venha tratar o nosso coração. Muitas vezes somos extremamente orgulhosos, assim como aquele povo do Egito foi, aquele povo que saiu do Egito. Achar que eu estou bem demais, sendo que muitas vezes estamos nos rastejando na fé. Nós estamos precisando urgentemente de reparos. Reparos das deficiências da nossa fé. Você consegue enxergar na sua vida? Uma das coisas que nós necessitamos, primeiramente, é de um diagnóstico. Não há como nós tratarmos algo. Eu, por exemplo, estou com um problema no meu ciático. Estou sofrendo aqui na frente. Estou sofrendo um pouquinho aqui com o ciático. Vira e mexe, balanço minha perna para ver se dá uma relaxada no ciático aqui. Mas, irmãos, se não há diagnóstico, como que nós vamos tratar? Primeira coisa é nós rogarmos ao Senhor: Senhor, mostra para mim as deficiências. Abra os olhos espirituais, os meus olhos espirituais. Porque está próximo o retorno do Senhor. Será que eu vou todo deficiente lá para o céu? Será que a minha fé vai toda deficiente para o céu desse jeito? Será que, diante de todas essas deficiências que tem hora na minha vida, será que assim eu sou agradável de fato ao Senhor? Será que eu estou dando de fato prazer ao meu Deus? E foi isso que Ele nos chamou, irmãos. Ele não deu Cristo Jesus numa cruz para morrer por nós lá, para nós vivermos uma vida medíocre. Uma vida distante dEle, mas uma vida próxima, corrigindo as deficiências dia após dia. Peça ao Senhor que Ele traga esse diagnóstico para você. Agora, como Ele mesmo diz, há remédio em Gileade. Há remédio em Gileade. É através do Espírito Santo, irmãos. Através do Espírito Santo que nós podemos corrigir essas deficiências. Não é através da nossa força, mas é através de rendição a Ele. Rendição constante ao nosso Deus. Por isso, irmãos, que venhamos a pensar sobre isso, nossa vida. Nós temos um Deus que nos ama. Nós temos um Deus que não desiste de nós. Nós não podemos desistir de querer ser agradáveis mais e mais ao Senhor. Não desistamos disso. Há coisas que precisam ser corrigidas, buscamos força no Senhor. Busquemos força no Senhor para corrigir as deficiências da nossa fé. E assim, irmãos, quando nós chegarmos diante do Senhor, podemos ouvir dele: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Que Ele nos encontre, irmãos, fiéis